Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade à gravação das nossas aulas para o concurso de Técnico Judiciário Escrevente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, edital em aberto, do qual a prova será realizada em dezembro. Nós vamos abordar hoje dos artigos 531 ao artigo 538, que vai falar exatamente do procedimento sumário. Só relembrando, já gravamos um vídeo do artigo 251 a 258, um vídeo do artigo 261 a 267 e o 274, um vídeo do artigo 351 a 372, um vídeo do artigo 394 a 497, vídeo extremamente extenso, foi inclusive dividido em dois vídeos, pelo fato dele ser muito extenso, e hoje nós vamos gravar um vídeo do artigo 531 a 538. E vai falar exatamente sobre o procedimento sumário. Cuidado, tubarão vai te pegar. Então, do processo sumário, artigo 531. Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizado no prazo máximo de 30 dias. Proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, se possível, porque, por exemplo, o ofendido pode não estar presente, pode estar acamado, por exemplo, pode estar com um estado de saúde em que não seja possível as declarações prestadas por ele. Também vai ser feita a inquirição das testemunhas, lembrando, inquirição é sinônimo de oitiva, então as testemunhas vão ser ouvidas. Testemunha essas arroladas tanto pela acusação como pela defesa, e tem que ser exatamente nessa ordem. Primeiro vai ser inquirida as testemunhas da acusação e depois as testemunhas da defesa, ressalvado o disposto no artigo 222 desse Código, bem como os esclarecimentos dos peritos, as acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se em seguida o acusado e procedendo finalmente ao debate. Então, no processo sumário, que é um pouco diferente do processo ordinário, o prazo máximo será de 30 dias. 30 dias. E a ordem dos trabalhos vai ser exatamente esse. Vai ser primeiro procedido a tomar declarações do ofendido, se for possível. Aí depois vai ser inquirida as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, e tem que ser exatamente nessa ordem. Primeiro é ouvir as testemunhas de acusação, depois as testemunhas de defesa. E, em seguida, eventualmente, caso seja possível, o esclarecimento dos peritos, as acareações, o reconhecimento de pessoas e coisas, e, por fim, sempre por fim, interrogando o acusado. O acusado sempre será o último a ser ouvido, sempre. E no caso do procedimento sumário, em seguida vai haver os debates. Artigo 532. Na instrução, poderão ser inquiridas até 5 testemunhas. Lembra que lá no procedimento ordinário seriam 8 testemunhas? Então, no procedimento sumário são 5 testemunhas, arrolada tanto pela acusação como 5 pela defesa. Então, a acusação, que no caso é o Ministério Público, vai arrolar 5 testemunhas e a defesa vai arrolar 5 testemunhas também, isso no processo sumário. No processo ordinário seria 8 testemunhas. Artigo 533. Aplica-se ao procedimento sumário o disposto nos parágrafos do artigo 400 do Código de Processo Penal. Quais são os parágrafos do artigo 400? Eu já trouxe aqui na tela para facilitar, para vocês não ter que reconsultar. Tem o caput do artigo 400 e os parágrafos 1º e 2º. Como aqui fala que será aplicado ao procedimento sumário,
Então, seria o seguinte: as provas serão produzidas em uma só audiência, podendo o juiz indeferir aquelas consideradas irrelevantes, aquelas consideradas impertinentes e aquelas consideradas protelatórias. Eu já falei mais ou menos o que significa cada uma dessas situações nos vídeos anteriores. Ou seja, em resumo, as provas vão ser produzidas numa só audiência. O resumo é isso. E o juiz ele pode indeferir aquelas provas que ele entende que ela é irrelevante para o caso, ela é impertinente, uma prova que desnecessária, não se aplica, é impertinente, e protelatória, que é aquela prova que ela tem o único intuito de empurrar o processo para frente, de enrolar, só protelar a finalização do processo. Parágrafo 2º. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio requerimento das partes. Ou seja, os peritos só vão prestar esclarecimento caso as partes assim o requeiram e tem que ser um requerimento prévio. Artigo 534. As alegações finais serão orais, concedendo-se a palavra respectivamente, ou seja, nessa ordem. Primeiro, a acusação e em seguida a defesa. Por quanto tempo? Pelo prazo de 20 minutos, prazo esse que pode ser prorrogável por mais 10 minutos, proferindo a seguir o juiz a sentença. Então, no procedimento sumário, as alegações finais serão orais. Alegações finais, numa definição bem simplória, nada mais é do que um apanhado de tudo que foi produzido durante o processo, e a defesa irá trazer tudo que seja de relevante para a defesa, assim como a acusação vai trazer tudo que for relevante para a acusação nessas alegações finais. Aí, no procedimento sumário, essas alegações serão orais. Aí vai ter, primeiramente, a acusação vai ter 20 minutos, que pode ser prorrogado por mais 10 minutos, e a defesa também terá 20 minutos, que também pode ser prorrogado por mais 10 minutos. E quando houver mais de um acusado, o parágrafo 1º, havendo mais de um acusado, o tempo previsto, aqueles 20 minutos mais 10, para a defesa de cada um será individual. Então, existe mais de um acusado, esse prazo de 20 minutos para a defesa, que é prorrogar por mais 10 minutos, será aplicado a cada uma das pessoas, cada um dos acusados de forma individual. Não vai ser, por exemplo, tem 4 acusados, não vai ser 20 minutos mais 10 minutos para a defesa fazer a defesa daquelas 4 pessoas. Não, cada um deles terá a sua defesa realizada pelo prazo de 20 minutos, prorrogar por mais 10 minutos. Parágrafo 2º. Ao assistente do Ministério Público, que é o assistente de acusação, após a manifestação do Ministério Público, serão concedidos 10 minutos, prorrogando-se por igual período, por mais 10 minutos, o tempo de manifestação da defesa. Então, isso aí a gente já abordou nos vídeos anteriores. O assistente do Ministério Público, ele pode ser ouvido após o Ministério Público pelo prazo de 10 minutos. Caso o assistente do Ministério Público ele resolva fazer sua manifestação oral, a defesa também vai ter um acréscimo de mais 10 minutos para fazer a sua defesa em acréscimo aqueles 20 minutos prorrogar por mais 10 minutos. Nenhum ato será adiado. Artigo 535. Nenhum ato será adiado, salvo quando ela for imprescindível a prova faltante. Imprescindível a prova faltante é algum ato que seja imprescindível devido ao fato de que aquela prova precisa da realização daquele auto. Então, somente nesse caso. Mas a regra é que nenhum ato será adiado. Essa é a regra, mas existe a exceção. A exceção, quando imprescindível a prova faltante,
determinando o juiz a condução coercitiva de quem deva comparecer. O juiz pode determinar a condução coercitiva de quem deva comparecer. Só lembrando que o interrogatório, por ser um ato de defesa e por ser uma faculdade do acusado exercer, houve uma ação direta de inconstitucionalidade no qual o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional um trecho de um artigo do Código de Processo Penal no qual haveria obrigatoriedade de condução coercitiva para o interrogatório. Então, o acusado não pode ser conduzido coercitivamente para comparecer ao interrogatório devido ao fato de que isso é um ato de defesa e cabe a ele exercer ou não esse ato de defesa. Artigo 536. A testemunha que comparecer será inquirida independentemente da suspensão da audiência. Observada em qualquer caso a ordem estabelecida no artigo 531. Ou seja, primeiro vai ser inquirida as testemunhas da acusação e em seguida vai ser inquirido as testemunhas da defesa. Ou seja, mesmo que haja suspensão da audiência, se a testemunha compareceu, ela vai ser inquirida. Aí deve ter a observância daquela ordem. Primeiro as testemunhas da acusação e depois as testemunhas da defesa. Artigo 538. Nas infrações penais de menor potencial ofensivo, que são aquelas cujas penas máximas não ultrapassam 2 anos, e as contravenções penais, quando o juizado especial criminal, porque nas infrações penais de menor potencial ofensivo, o julgamento se dá perante o juizado especial criminal, quando o juizado especial criminal encaminhar ao juízo comum as peças existentes para adoção de outro procedimento, qual é o procedimento que será observado? Observa-se-á o procedimento sumário previsto neste capítulo, ou seja, todas as regras acerca do procedimento ordinário será aplicado nas infrações de menor potencial ofensivo quando o juizado especial criminal encaminhar ao juizado comum, ou seja, não vai ser o procedimento ordinário, que é aquele um pouco mais elástico e mais complexo. Vai ser o procedimento sumário, porque tem que ser algo mais célere. Afinal de contas, era uma infração de menor potencial ofensivo. E eu trouxe esse quadro aqui para que vocês relembrem que no procedimento sumaríssimo, que é aquele que ocorre no juizado especial criminal, quando não for encontrado o acusado para ser citado, o que é que o juízo lá do juizado especial criminal vai fazer? Ele deverá encaminhar as respectivas peças ao juízo comum, onde deverá ser observado o procedimento sumário, que foi isso que nós acabamos de ler no artigo 538, previsto no Código de Processo Penal. Isso é uma combinação do artigo 66 da Lei 9.099 com o artigo 538. Então, é uma combinação do artigo 66 com o artigo 538 que nós acabamos de ver. Em resumo, para ser bem objetivo, quando o réu não for encontrado para ser citado, isso lá no procedimento sumaríssimo, lá do juizado especial criminal, os autos serão remetidos ao juízo comum para que seja feita a citação por edital, e isso se deve ocorrer no procedimento sumário. E aqui eu trouxe uma pequena tabela para a gente fazer um comparativo do que é dos termos lá do procedimento comum ordinário com as situações do procedimento sumário. Sumário versus ordinário. Como é que acontece no procedimento comum ordinário? Ele se aplica em qual situação? Ele vai se aplicar para infrações penais cuja pena máxima e não mínima combinada seja igual ou superior a
4 anos. Previsão do artigo 394, parágrafo 1º, inciso 1. Já no procedimento comum, ele vai se aplicar, aliás, procedimento comum sumário, ele vai se aplicar nas infrações penais com pena máxima combinada inferior a 4 anos. Então, o parâmetro é 4 anos. É igual ou superior a 4 anos, procedimento ordinário. É inferior a 4 anos, procedimento comum sumário. E também, aí nesse caso, no procedimento comum, pessoal, embora seja inferior a 4 anos, a gente tem que excluir as infrações de menor potencial ofensivo, porque existe um procedimento próprio para elas, que é o procedimento sumário. Então, por mais que seja menor de 4 anos, caso a infração ela seja no máximo até 2 anos, o procedimento que irá ser adotado é o procedimento sumaríssimo, lá dos juizados especiais criminais, regulado pela Lei 9.099. A audiência de instrução e julgamento deverá ser realizada no prazo máximo de até 60 dias, isso no procedimento ordinário. Já a audiência de instrução e julgamento no procedimento comum sumário, ela tem que ser realizada no prazo máximo de até 30 dias. No procedimento comum ordinário, poderão ser arrolados tanto pela acusação como pela defesa, no máximo 8 testemunhas. Lembra? Não incluindo aquelas que não prestam compromisso e não incluindo aquelas referidas. Já no procedimento comum sumário, poderão ser arrolados tanto pela acusação como pela defesa, no máximo 5 testemunhas. No procedimento comum ordinário, há uma previsão expressa de requerimento de diligências ao final da instrução. Mas, no procedimento comum, não há essa previsão expressa de requerimento de diligências ao final da instrução. No procedimento comum ordinário, há uma previsão expressa de substituição das alegações finais por memoriais escritos. O memorial sempre será escrito, alegações finais normalmente se dá de forma oral, mas no procedimento comum ordinário há essa previsão de substituição das alegações finais por memoriais. Já no procedimento comum, não há essa previsão expressa. Veja só, não há essa previsão expressa da substituição das alegações finais por memoriais. E agora, pessoal, o vídeo aqui vai ser bem mais rápido. O procedimento comum sumário, ele é bem objetivo. Praticamente o que difere do procedimento comum ordinário é a questão do número de testemunhas. No ordinário são 8, no máximo 8 testemunhas, no sumário no máximo 5. A audiência de instrução, julgamento, procedimento ordinário, ela vai ocorrer no prazo de até 60 dias, no sumário é de até 30 dias. E existem alguns outros detalhes que vocês acabaram de ver, mas não muda muita coisa não. Não esqueça, pessoal, está assistindo esse vídeo, se inscreva no canal, faça esse vídeo com muito carinho para vocês, se inscreva no canal, dê a sua curtida, compartilhe com seus amigos, ajude o canal a crescer. Tenho o maior prazer de gravar esses vídeos para vocês, gosto muito, faço com muito carinho, é uma forma também de eu continuar me capacitando e rememorando meus tempos de estudo, do qual gosto muito. Tem muita gente que detesta estudar letra de lei. Realmente, de certa forma, é cansativo, mas, pessoal, o que mais cai em provas é letra de lei. Não tem para onde correr. Em todos os concursos, a letra de lei é o que mais cai. E assim, por mais que eu esteja passando aqui para vocês um pouco da letra de lei, vocês não esqueçam de fazer resolução de questão. É isso que vai fazer toda a diferença no conteúdo, na prova de vocês. Tem gente, inclusive, que só estuda por questões. Eu não aconselho de maneira nenhuma. Você tem que ter uma base teórica boa. Você tem que ter a leitura de letra de lei de forma contínua para que você faça uma boa prova. Mas tem gente que prefere estudar somente por questões comentadas. Eu não aconselho estudar só por resumo.
tenham uma base de estudo sólida, que isso vai fazer toda a diferença em qualquer prova que vocês vão fazer. Essa questão aqui, ela caiu exatamente no concurso de escrevente técnico judiciário em 2024, com a reaplicação da prova, e o enunciado é o seguinte: Mévio, ele foi denunciado por um crime com pena máxima privativa de liberdade de 3 anos, que é que nós acabamos de ver há pouco tempo, quando o crime, a pena máxima do crime, ela não ultrapassa 4 anos, qual é o procedimento adotado? É o procedimento comum sumário. Então, só em ler essa primeira parte, você já eliminaria, por exemplo, a letra C, a letra A e a letra... Pronto, a letra A e a letra C você já descartariam porque não é procedimento ordinário, e sim sumário. Após 15 dias da devida citação, Mévio, tendo constituído advogado, apresentou resposta à acusação. Ele constituiu advogado e apresentou resposta à acusação, pleiteando o quê? Absolvição sumária. Na mesma ocasião, ele arrolou 8 testemunhas. Não deveria ser 8, deveria ser só 5, certo? Mas enfim, vamos ao enunciado. É nesse enunciado que vocês vão ter que procurar os erros para ver o que é que a alternativa pede. O juiz, em decisão, afirmou que o procedimento previsto para o crime imputado não admite a possibilidade de absolvição sumária. Ele quis dizer o seguinte: aqui é um procedimento sumário e não é possível absolvição sumária, dando prosseguimento à instrução processual, ou seja, não absolveu sumariamente o Mévio e deu prosseguimento à instrução processual. Ainda reputando precluso o rol de testemunha apresentado fora do prazo, o juiz designou audiência para o oitivo das testemunhas de acusação e interrogatório. Ou seja, o juiz entendeu que aquela apresentação do rol de testemunhas está precluso, ou seja, ele não foi solicitado dentro do prazo legal, precluiu o seu direito de apresentar o rol de testemunha. Aí ele fez o quê? Designou audiência para o motivo das testemunhas da acusação, testemunha de acusação e também ao interrogatório. Ele foi intimado pessoalmente. Intimado pessoalmente para o interrogatório, o Mévio não compareceu ao ato. O seu defensor, que estava presente à audiência, afirmou que, por se tratar de um meio de defesa, nós falamos anteriormente que o interrogatório é um meio de defesa, o Mévio poderia não participar do interrogatório, pleiteando a respectiva dispensa do interrogatório. O juiz decretou a revelia de Mévio. E deu prosseguimento ao processo. Ele deu a palavra ao advogado de defesa e ao membro do Ministério Público para os debates orais. Ou seja, ele entendeu que o Mévio deveria ser julgado à revelia, porque ele não compareceu ao interrogatório, mas o interrogatório, como eu falei para vocês, é um meio de defesa. Ele pode exercer ou não esse meio de defesa. O Mévio ele foi intimado pessoalmente e não compareceu ao interrogatório, mas o defensor constituído foi até a audiência e informou que, pelo fato de ser um meio de defesa, o Mévio não participaria do interrogatório. Aí o juiz foi e fez o quê? Decretou a revelia de Mévio e deu prosseguimento ao processo, dando a palavra ao advogado de defesa e ao membro do Ministério Público. Já está errado, porque aqui, primeiro quem falaria seria o membro do Ministério Público e depois o advogado. Mas, enfim, vocês veem que o enunciado é bem extenso, poderia ser abordado diversas situações aqui desse enunciado, e às vezes tudo isso é para que deixe vocês um pouco confuso.
Se vocês não entenderem esses atos processuais, de certa forma vocês acabam que se perdem um pouco nas questões. É por isso que eu sempre procuro fazer uma leitura com as minhas palavras e não ipsilitas como está no enunciado. Tendo em vista o crime imputado a Mévio, é correto afirmar que o procedimento a ser seguido deve ser. Olha só, todo esse enunciado apenas praticamente para perguntar qual é o procedimento que deveria ser seguido, tendo em vista o crime imputado a Mévio, um crime cuja pena máxima não de liberdade não ultrapassa 3 anos. Aí a alternativa A, o procedimento a ser seguido é o ordinário, sendo possível, por expressa disposição legal, a absolvição sumária após a apresentação de resposta à acusação. Não, porque a gente já viu que não é procedimento ordinário, e sim apenas procedimento sumário. Aí um outro detalhe que eu queria trazer para vocês aqui nessa tabela. Bastava tão somente, pessoal, vocês ter o conhecimento dessa tabela. Tendo conhecimento dessa tabela aqui, vocês certamente adiantaria muita coisa do trabalho de vocês, porque o ordinário é para pena privativa de liberdade maior ou igual a 4 anos. Veja que o Mévio, ele teve a sua pena de liberdade de até 3 anos. Então a gente já sabia que não poderia ser o ordinário, o sumário, para pena privativa de liberdade menor que 4 anos. É o caso do Mévio. Então, aqui deveria ser o procedimento sumário. E o procedimento sumaríssimo para as infrações de menor potencial ofensivo. Então, apenas tendo conhecimento dessa tabela, você já adiantaria 90% a resposta da questão. Então, a letra B. O sumário, uma vez que é vedada por, aliás, o sumário, né, a gente já viu que a letra A está errada, porque não é ordinário. A letra B, o sumário, procedimento sumário. O procedimento sumário, em que é vedada por expressa previsão legal, a absolvição sumária após a apresentação de resposta à acusação. Então, aqui também estaria errado, porque não há nenhuma vedação legal nesse sentido. Não há nenhuma vedação legal de absolvição sumária após a apresentação de resposta à acusação. Muito pelo contrário, é possível sim absolvição sumária no procedimento sumário. Alternativa C, o ordinário. A gente já viu que não é ordinário, então só em você saber aquela tabelinha, você já descartaria também a letra C. Em que admite a rolar até 8 testemunhos, estaria correto se realmente fosse ordinário, no prazo legal para a resposta à acusação, mas, tratando-se de processo penal, é inviável reputar precluso o rol de testemunha apresentado fora do prazo. A gente já viu que não se trata de procedimento ordinário, e só em ter procedimento ordinário nas alternativas, você já poderia descartar de forma segura, sem precisar ter o conhecimento do que está aí no enunciado na alternativa C. A letra D, sumário. Ok, é sumário. Sendo vedada por expressa previsão legal a substituição de debates orais por memoriais escritos. Pessoal, embora no Código de Processo Penal tenha a disposição de que os debates serão orais, a VUNESP entende que não há expressa previsão legal. E de fato não há expressa previsão legal. Por mais que lá no artigo tenha falado que os debates serão orais, não há, todavia, nenhuma disposição legal vedando
que haja substituição dos debates orais por memoriais escritos. Então, a VUNESP ela tem esse entendimento, ó, não está na letra de lei dizendo que há uma disposição expressa que é vedada essa substituição. Não há. Então, a VUNESP entende que, por não estar taxativamente expresso no Código de Processo Penal, não existe, a questão estaria errada. E, de certa forma, a VUNESP não estaria errada com essa interpretação. Porque quando ela fala assim, por expressa previsão legal, ela quer dizer que isso está taxativamente escrito no CPP. E não está. O que está escrito é que os debates serão orais. É isso que está escrito. Mas assim, não há uma disposição expressa no sentido de que é vedada essa substituição. Não há. Aí a alternativa correta seria C. O procedimento é o sumário, como nós já vimos, e tendo o acusado não comparecido ao ato do qual foi devidamente intimado, ainda que se trate de interrogatório, é possível a decretação da revelia, prosseguindo o feito sem a sua presença. Correto, pessoal. Isso aqui está previsto no artigo que a gente já viu lá nos primeiros vídeos, 367. O artigo 367 vai nos trazer a seguinte disposição: o processo penal seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente, lembra que MEV foi citado pessoalmente, que citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, ele foi intimado para o interrogatório, deixar de comparecer sem um motivo justificado. O MEV não apresentou nenhum motivo justificado, ele simplesmente não compareceu. Ou, no caso de mudança de residência, ele não comunicar o novo endereço ao juiz. É exatamente o caso do MEV. Ele foi intimado pessoalmente e mas ele não compareceu ao interrogatório. Nesse caso, o vai haver sim a decretação da revelia, ou seja, ele está sendo julgado a revelia por não estar presente, prosseguindo-se o feito sem a sua presença. É exatamente a disposição do artigo 367, por isso a alternativa correta é a alternativa E. Aqui é aquela tabela que nós vimos anteriormente. E próxima questão. Lembrando que no primeiro vídeo da aula 4, a aula 4 eu dividi em parte 1 e parte 2. No primeiro vídeo da aula 4, da parte 1, eu, eu trouxe algumas outras questões também sobre procedimento sumário, aliás, sobre procedimento ordinário e sumário. Mas para esse vídeo eu trouxe duas questões para vocês terem um entendimento amplo do que nós acabamos de ver no vídeo da parte teórica. Banca VUNESP, o órgão Tribunal de Justiça de São Paulo, para o concurso de escrevente Tribunal de Justiça no concurso de 2023. No procedimento comum sumário que nós acabamos de estudar, de acordo com o artigo 534, as alegações finais serão orais, que é aquilo que nós estávamos debatendo na questão anterior, concedendo-se a palavra respectivamente a acusação e a defesa, certinho, pelo prazo de 20 minutos, prorrogável por mais 10 minutos, proferindo-se o juiz a seguir a sentença. E quando há mais de um acusado? Quais são as disposições acerca do procedimento sumário? Lembrando, pessoal, decorar. As alegações serão orais, o prazo é de 20 minutos, prorrogável por mais 10 minutos. A banca ela pode muito bem querer trocar esses prazos. Dizer que, por exemplo, que o prazo será de 10 minutos, prorrogável por mais 5 é errado. Dizer que o prazo será de 20 minutos, prorrogável por mais 5 é errado. Então, sempre decorar. Prazo de 20 minutos, pode haver uma prorrogação por mais 10 minutos. Então, quando há mais de um acusado nessa situação, o que é que acontece? O tempo da acusação será dobrado? Olha aqui como é interessante você pensar. Ela está falando que o tempo da acusação já excluiria o tempo da defesa. Será dobrado, assim como o da defesa? Ou seja, aqui ele também está falando que a defesa terá esse prazo. Então, quer dizer que será dobrado? Não, não será dobrado.
De maneira nenhuma será dobrado esse prazo. Não existe essa previsão. É como se dissesse: o prazo da acusação será e da defesa será de 40 minutos, prorrogar por mais 20 minutos, que seria, no caso aqui, dobrar por 2 vezes e dobrar a prorrogação por 2 vezes. Não, não será dobrado, não existe essa previsão. Alternativa B: a sentença deve ser exarada no prazo, deverá ser exarada por escrito em até 10 dias. O problema, pessoal, é que não existe essa disposição. Aqui o juiz só vai dizer que proferindo o juiz a seguir a sentença, mas não fala prazo. Então, essa questão de em até 10 dias está errado. Vendo como cai exatamente letra de lei, não existe essa disposição na letra de lei. Não existe. Se você não estudar a letra de lei a fundo, com atenção nos detalhes, você ficará inseguro. Se você não soubesse, porque será que em até 10 dias, será que é isso mesmo? Simplesmente não há essa disposição. Alternativa C. Alternativa A errada, a B errada, a C correta. O tempo previsto para a defesa de cada um será individual. Correto, é exatamente isso. No artigo 534, parágrafo 1º, há a seguinte disposição. Em primeiro lugar, o artigo 534 é exatamente o que foi trazido na questão. Está aqui o artigo 534. E o parágrafo 1º do artigo 534, ele vai trazer a seguinte redação: havendo mais de um acusado, o tempo previsto para a defesa de cada um será individual. E o que é que diz a alternativa C? O tempo previsto para a defesa de cada um será individual. É exatamente isso. Por isso que a alternativa C está correta e é exatamente uma disposição de letra de lei. Alternativa C, D e E que está errado, porque a gente já sabe que a C é a correta. Alternativa D nos diz o seguinte: deve o juiz determinar a conversão dos debates em apresentação em memoriais escritos. Não, não deve porque não existe a disposição legal, não deve porque as alegações finais serão orais, não deve porque não há nenhuma disposição nesse sentido. Então não há que se falar que o juiz vai determinar a conversão dos debates em uma apresentação de memoriais escritos. Não há essa disposição de maneira nenhuma. E a alternativa E, que também está errado, o procedimento sumário deve ser convertido em procedimento ordinário. Não existe essa disposição, dada a complexidade da causa. Mais uma invenção da banca para querer confundir você, mas só vai confundir quem não está preparado. Quem está preparado, quem estuda com a gente, vai saber exatamente esses detalhes. Não há nenhuma previsão nesse sentido. Isso aí é um invencionice da banca, fazendo um jogo de palavras bonitas para tentar te confundir. Então, a alternativa correta é a letra C. Com isso, nós finalizamos nosso vídeo. Nosso vídeo. Obrigado pela companhia de vocês. Espero que vocês possam ter aprendido algo de novo e importante aqui. Detalhe, viu? Sempre está caindo questões sobre o procedimento comum. É o ordinário, sumário, sumaríssimo. Sempre cai pelo menos uma questão. Isso já é tradicional da banca. Então preste atenção que há uma possibilidade muito grande de cair uma questão nesse sentido. Peço mais uma vez, pessoal, se inscreva no nosso canal, nos apoie. O canal está crescendo, assim, eu fico feliz, vai ver, tem uma quantidade de inscritos, aí depois aparece um. De pouquinho em pouquinho a gente vai conseguir fazer nosso canal crescer, porque a partir do momento que eu vou divulgando outros vídeos, vocês vão divulgando, comentando, curtindo, o YouTube vai entender que aquele vídeo é relevante, ele vai divulgar para mais pessoas, para que mais pessoas também bebam dessa fonte de conhecimento. Então, meu abraço, fique com Deus, bons estudos e até o próximo vídeo.